No domingo próximo passado, pela manhã, nós demos início a uma série de reflexões bíblicas no livro de Jonas, um dos profetas chamados menores. Como mencionado naquela oportunidade, essa a denominação de profeta menor diz respeito ao local, à amplitude de alcance do seu ministério, como também a duração, ao tempo em que ele profetizou, e outros profetas também denominados menores o fizeram. Os profetas chamados maiores tiveram um tempo maior de exercício profético e alcançaram também uma extensão maior no seu ministério de profecia vinda da parte de Deus. Naquela ocasião, domingo próximo passado pela manhã, com base no capítulo 1 de Jonas, refletimos sobre o profeta fugitivo, lições da desobediência de Jonas. Já à noite do domingo próximo passado, pensamos no profeta que ora, lições da oração de Jonas. Nesta manhã, juntos nós refletimos sobre o profeta que anuncia, lições da pregação de Jonas. Nesta noite, concluindo o livro de Jonas no seu 4º capítulo e concluindo também a série de meditações no profeta Jonas, nós refletiremos sobre o profeta deprimido, lições da tristeza de Jonas. Para iniciarmos nossa reflexão, cabe-nos versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 do capítulo 4 de Jonas, onde nós lemos: com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Meditaremos também nesta noite em 2 tópicos apenas. Quando estiver triste, fale corretamente com Deus. Fale corretamente com Deus. E uma segunda e última consideração: quando estiver triste, ouça corretamente a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e juntos nela refletimos. E o nosso clamor, ó Deus, a nossa oração é que esta Tua palavra encontre eco, guarida em nossos corações, em nossa mente, em nossa alma, que possa ser aplicada pessoal e individualmente para cada um de nós, e que redunde em ações que glorifiquem o Teu nome, e que façam com que nos coloquemos individualmente no centro da Tua boa, agradável e perfeita vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta manhã, nossa meditação foi sobre a pregação de Jonas. E nós vimos que podemos aprender com a pregação de Jonas que Deus usa a dor de uma forma poderosa. E como Deus poderosamente usou a dor de Jonas. A dor de um fugitivo que escapava da vontade de Deus. A dor de alguém que sofreu 5 quedas consecutivas, de Gat-Hefer, sua cidade de origem, até Jope, aquela cidade portuária, de Jope para a embarcação, daquela embarcação para o porão daquele navio, dali jogado para dentro do mar, e a 5ª e última queda para o ventre do peixe, do grande peixe. Quedas. Deus usa as nossas dores em meio às nossas quedas
para a honra e glória do nome dele. E nós recordamos que Jonas não era alguém inconsciente das suas dores. Então, do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, disse. E ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz. As nossas dores não passam desapercebidas por Deus, e são instrumentos de Deus, para que nós melhoremos, para que nós cresçamos, para que nós nos coloquemos de pé. Mas também naquela manhã de hoje, juntos nós meditamos que com a pregação de Jonas aprendemos que os resultados da pregação dependem do poder de Deus. A minha palavra lançada, jamais ela retorna vazia. No entanto, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E como é importante que qualquer servo de Deus, qualquer crente, creia que quando ele lança a bendita semente, ela não voltará vazia, ainda que resultados não sejam imediatamente visíveis. Mas a palavra do Senhor, uma vez enviada, não retornará vazia. Se dependesse da boa vontade de Jonas, das boas intenções do profeta, jamais Nínive ouviria a pregação da palavra do Senhor, jamais. E se formos sinceros conosco mesmos, se alguns dos nossos familiares, se alguns dos nossos colegas de trabalho, se alguns dos nossos vizinhos dependerem de nós para ouvirem a palavra de Deus, ouvirão? Os resultados da pregação dependem do poder de Deus. E ainda que a mensagem anunciada por Jonas fosse essa: há ainda 40 dias e Nínive será destruída, subvertida, esmagada. Ainda com essa pregação, a cidade de Nínive converteu-se. E nós vimos naquela oportunidade que frequentemente os nossos pensamentos divergem dos de Deus. E assim, a interpretação que tinha Jonas de Nínive era completamente diferente da interpretação, da visão, da perspectiva que Deus tinha daquela cidade. Cidade sangrenta, cidade cheia de malícia, cruel para com os adversários, de fato. Mas essa realidade levava Jonas a nutrir um ódio, um sentimento terrível para com os ninivitas, que ele os interpretava como sendo indignos de serem salvos, de ouvirem a palavra de Deus. Então fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Mas para Deus, aqueles mais de 120 mil habitantes de Nínive, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, precisavam, careciam de ouvir a mensagem divina para terem as suas perspectivas transformadas pelo poder do Senhor. Você já pensou seriamente a respeito disso? Sou um admirador do estilo e da pregação do falecido Billy Graham. E num dos sermões pregados por ele numa de suas cruzadas, ele dizia: você pode estar aqui, para aquele auditório enorme de pessoas, você pode ser um adúltero, você pode ser um ladrão, você pode ser um estuprador, mas Cristo morreu na cruz para a sua salvação e tem poder para transformá-lo. Jonas jamais concordaria com Billy Graham. Essas pessoas têm que ir para o inferno, com passaporte só de ida, sem volta. Jonas estabeleceu um tipo de regra que ele não cria que pessoas mais poderiam ser transformadas ou mereciam de uma chance perante Deus. E não sabia Jonas que ele mesmo se incluía entre essas pessoas. Queria Jonas que aqueles que não vivem no centro da vontade de Deus devem ser destruídos, e não sabia Jonas que ele mesmo estava fugindo do centro da vontade de Deus para a vida dele.
Ao apontar um dedo para os ninivitas, havia 4 voltados para ele mesmo. Os resultados da pregação dependem do poder de Deus, e não de nossas habilidades ou de nossa boa vontade. Mas o nosso tópico inicial, nesta noite é este: quando estiver triste, fale corretamente com Deus. E nós lemos os versículos iniciais do capítulo 4 de Jonas. Com isso desgostou-se extremamente e ficou irado Jonas. A primeira expressão do versículo 1 do capítulo 4 é esta: com isso. Se nós começarmos a leitura por aqui, ficará um ponto de interrogação. Com isso o quê? O que é que trouxe extremo desgosto para Jonas e ira ao seu coração? Com isso, diz o texto bíblico. Se nós subirmos um pouquinho, no versículo número 10, leremos: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Meditamos sobre os ninivitas. E naquela oportunidade, nesta manhã, nós vimos que o rei de Nínive foi um pregador mais intenso, foi um pregador mais inflamado, foi um anunciador mais ousado e dedicado do que o próprio profeta Jonas. A mensagem de Jonas foi essa: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Era o coração dele. E tomara que esses 40 dias passem rapidinho, para Deus destruir logo esse povo. Já o rei de Nínive levantou-se do seu trono, cobriu-se de pano de sacos, assentou-se em cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Que sermão profundo de um rei ímpio! Que preocupação, que acuidade com a vontade de Deus! Que extensão da proclamação, usando os recursos que ele tinha, usando a influência que ele como rei possuía, fazia a mensagem de Deus chegar a todos do seu reino, aos 120 mil habitantes de Nínive. E do outro lado o profeta oficial estava com a cara emburrada, com o rosto fechado: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Como é que você anuncia a palavra de Deus? Uma vergonha para Jonas, um rei ímpio, mais temente, mais dedicado, mais ousado, mais inflamado para com Deus do que um profeta do Senhor. Às vezes, irmãos, nós nos envergonhamos ao vermos atitudes de pessoas ímpias, não tementes a Deus, serem mais louváveis do que a atitude de alguns crentes. E pelas cabeças balançando aqui, eu estou vendo que muitos concordam com o que eu estou dizendo. Que tristeza, que vergonha. Pessoas que não temem a Deus, vivendo uma vida mais justa, mais pura, mais santa, mais dedicada, mais respeitável na sociedade do que alguns crentes. Que vergonha, e que não haja isso aqui no nosso meio. Mas em muitos lugares existe isso. E o rei levanta-se do seu trono. E há alguns que são crentes, mas não levantam-se dos seus tronos. Estão assentados nos seus tronos, cheios de autoridade. Mas um rei ímpio se levantou, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas, humildade, impotência, diante do Deus que é o Todo-Poderoso. Fale corretamente com Deus. Com isso, ou seja, ao ver que os ninivitas haviam se convertido do seu mau caminho e que Deus os perdoara,
e não havia lançado a subversão sobre aquela cidade, a destruição sobre os ninivitas. Com isso, é que Jonas desgostou-se extremamente. Que situação! Desgostou-se. Desgostou-se e ficou irado. A expressão aqui no hebraico para irado, traduzido na língua portuguesa, é quente. Ele se esquentou com aquilo. Já viu quando você se aborrece com alguma coisa e você fica pegando fogo? Jonas ficou quente com aquilo. Não é possível que Deus perdoou essas pessoas e não as destruiu como ele havia declarado que iria destruí-las. Eu não aceito um negócio desse. Não aceito que pessoas ímpias ouçam a palavra de Deus, se convertam e sejam perdoadas por Deus. Eu não aceito um negócio desse. Parece um absurdo, né? Mas foi assim que Jonas estava no seu sentimento, no seu interior. E o verso 2 diz que ele orou ao Senhor. Lembramos que sempre que aparece a palavra Senhor, com letras garrafais, tudo em maiúscula, é uma referência ao nome de Deus com o qual ele se revelou a Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus que está presente e ativo na vida do seu povo. Eu sou o Deus do passado, do presente e do futuro. Eu sou. E ele orou a esse Deus eterno, o eu sou. E a resposta, a palavra dele para Deus foi essa: Deus presente e ativo na vida do mundo e do seu povo. Ou seja, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É o profeta deprimido. E o que causou a depressão em Jonas? Qual foi a causa da depressão dele? Algumas pessoas se tornam depressivas por causa de dificuldades que enfrentam nas suas vidas profissionais e financeiras. Conversava recentemente com um profissional da área de medicina que abriu uma clínica com um colega de profissão e, segundo ele, levou um tombo do seu colega de profissão e dizia ele: eu perdi mais de 300 mil reais investidos naquela clínica. E fiquei deprimido. Algumas pessoas se deprimem com as suas dificuldades, com as suas quedas financeiras, com a perda da sua estabilidade, com sonhos sendo destronados. Às vezes a depressão vem em consequência de dificuldade no relacionamento conjugal ou mesmo com o fim de um relacionamento emocional. Alguns se tornam depressivos, deprimidos por questões acadêmicas, pelas pressões dos estudos. Alguns se tornam deprimidos por relacionamentos familiares com pai, com irmãos, com mãe. Por que Jonas ficou deprimido? A razão de Jonas estar deprimido está baseada na sua oração errada. Interessante que Tiago, ele declara que muitas vezes nós oramos de forma errada. Tiago afirma: pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Há ocasiões em que aquele que ora errado, porque ele pede mal. Está orando, está falando com Deus, mas está orando errado. Jonas estava orando errado, orou ao Senhor: Senhor, mas apesar de dizer Senhor, Senhor, como ensinou o nosso mestre, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Estava dizendo Senhor, Senhor, comunicando-se com Deus, mas Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque às vezes, Jesus sabia, nós podemos orar errado. Está com os joelhos dobrados, está investindo tempo em comunicar-se com Deus, mas está pedindo mal, diz Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis
mal. Você está pedindo mal, está orando errado. Mas eu falei com Deus, mas falou errado. Quando estiver triste, fale corretamente com Deus. É a primeira consideração. Em que sentido ele orou aqui mal? Mais do que ser uma oração, nós, às quartas-feiras, estamos estudando a oração modelo, Pai Nosso, que nos instrui ali os elementos que devem estar presentes numa oração. Tem nada disso na oração de Jonas. Tem nada de seguir um modelo. Ele queria colocar para fora a sua queixa, as suas mágoas para com Deus, e chama isso de oração, mas não era uma oração, era mais uma declaração de mágoas do seu coração. No mínimo, ao expor as suas mágoas, uma coisa é louvável em Jonas: ele foi sincero. E ao ser sincero, ele abriu as janelas do seu peito, ele escancarou as janelas do seu coração e mostrou tudo que estava lá dentro. Reprovável, mas ele apresentou tudo que estava lá dentro. Quando nós falamos, frequentemente nós nos denunciamos, se falamos em sinceridade. Jesus ensinou, em certa oportunidade, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você já ouviu pessoas dizerem assim: ah, desculpa que eu falei esse palavrão, foi sem querer. A boca fala o que está no coração, o que está na mente. As nossas palavras, muitas vezes, nos denunciam. Então, cuidado com as suas palavras. A boca de Jonas denunciou aquilo que estava no seu coração. E ele tenta justificar o injustificável. Ele era um profeta de Deus. É interessante a diferença entre a função profética e sacerdotal. O sacerdote é aquele que é um mediador entre Deus e os homens, e o profeta também. Mas o sacerdote, ele representa os homens, levando-os a Deus. Ele é um mediador da humanidade com Deus. O profeta é o inverso. Também é um mediador entre Deus e os homens, mas ele é um representante de Deus perante a humanidade. Jonas era um profeta, mas ele, como profeta, não estava agindo como representante de Deus, porque Deus diz a Jonas: vai e prega em Nínive, clama àquela cidade. E ele não quis representar a Deus. Oh, mas era um profeta, representante de Deus, ele é boca de Deus. Mas eu não quero. Para lá eu não vou. Eu vou, aliás, para bem longe. Se Nínive é aqui em cima a oeste, eu vou numa distância 5 vezes maiores para o sul. E vou lá para Tarsis. A oração da fuga é uma demonstração daquilo que estava no seu coração. Outra coisa estava no coração de Jonas: eu estou correto, e o Senhor Deus, o Senhor está errado. O Senhor tem que aprender comigo, Deus. O que Deus estava errado? Por achar que os ninivitas eram merecedores da misericórdia dele. Deus, me poupe, né? Vem cá, aprende comigo. O Senhor está dizendo que eles merecem misericórdia do Senhor? Não merece nada. Eu estou dizendo para o Senhor, aprende comigo aqui, ó. Eles não merecem, não. E outra coisa que o Senhor está errado, dizendo que eu vou ser o porta-voz oficial do Senhor lá. O Senhor está errado também, Deus. Poxa, me poupe, né? Você não sabe disso? Que eu não sou a pessoa apropriada para ir para lá? Eu tenho que te ensinar até isso, Deus. Espera aí, escreve aí, vou escrever para o senhor ver, tá? Para você entender. Nínive não merece ser perdoada. O senhor não sabia, aprendeu agora? Então tá bom. E outra coisa, eu não sou o porta-voz apropriado para ir para lá. Eu espero que agora o senhor tenha aprendido comigo, né? E se nós formos ser sinceros, há muitas ocasiões em que eu e você também queremos ensinar a Deus. O senhor não sabe, Deus, que não é desse jeito? Eu que tenho que te ensinar? Eu que sou mais novo que o senhor tenho que te ensinar isso, Deus? Ou o senhor mandou eu fazer algo, se você não sabe que eu não vou, é ruim de eu ir, né?
Uma coisa interessante para nós guardarmos: qualquer coisa que agrada a Deus deveria agradar também aquele que é um servo dele. Ao invés de questionar a vontade de Deus, deveria Jonas ratificá-la, confirmá-la. Senhor, tu estás dizendo que Nínive merece ouvir a tua palavra. Eu acho que não, mas eu concordo contigo, porque eu sou um servo teu e eu devo estar afinado com a tua vontade, ainda que essa seja contrária à minha. Senhor, eu não acho que eu sou o melhor porta-voz para pregar lá, não. Mas se o Senhor está dizendo, eu concordo contigo. Jonas fez o inverso disso. A oração de Jonas demonstrou o que estava dentro do seu coração. Abriu-se uma janela e pôde-se ver o que está lá dentro. Deus já viu muito antes. A palavra de Deus nos informa que todas as coisas estão claras, nuas e patentes diante daquele a quem nós havemos de prestar contas. Mas nós hoje podemos ler versículos 1 a 3 de Jonas 4 e podemos ver a mente, a alma, o coração de Jonas denunciados pela sua oração. E sabe, meu irmão, minha irmã, que quando eu e você abrimos a nossa boca, as nossas palavras denunciam o que está lá dentro. Aqueles que convivem conosco estão vendo por uma janela amplíssima o que está dentro do nosso coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Cuidado com as suas palavras. A janela aberta apresenta o egocentrismo de Jonas, centralizado em si mesmo, é o chamado ensimesmado. Era um servo de Deus, era um profeta, mas era egocêntrico. Não me importa o cargo que você possua na igreja, na fé cristã, aqui presente nesse santuário, ou participando pela internet. Jonas era um profeta, mas era egocêntrico. Era um profeta, mas era um reprovável. O cargo dele de profeta não queria dizer nada para Deus. O que valeu é o que estava dentro do coração dele, independente da função que você tenha. Como é que está o seu coração, meu irmão? Deus não vê cargos e funções, Ele vê o coração. E o coração de Jonas era reprovável. E a boca dele denunciava o que estava no coração dele. Egocêntrico. 4 declarações de Jonas que denunciavam o seu egocentrismo. Primeira, orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Confrontando a Deus. Senhor, eu já tinha te dito. Vou ter que dizer novamente. Eu sei mais do que o Senhor. Ele tentou corrigir a Deus, mas o Senhor não o ouviu. Senhor, eu já tinha dito lá atrás. Vou ter que falar de novo para o Senhor? Me poupe, né? Não tenho tempo para ficar repetindo a mesma coisa toda hora, não, Senhor. Eu já disse. E o que é que ele disse para Deus? Já mencionamos. Nínive merece ser julgada e destruída. E esse pensamento de Jonas foi denunciado na sua pregação. 40 dias e Nínive será destruída, será subvertida, será arrasada. Era o pensamento dele moldando a sua pregação, o seu ódio, a sua mágoa contra Nínive, estava presente até no seu sermão. Não tem declaração de misericórdia, tem só de destruição. Seus lábios também são assim? Dele jorram destruição, palavras ofensivas. Segunda declaração: eu sou o homem errado para esse serviço. Senhor, eu já tinha te dito isso. E eu falei isso quando eu estava lá na minha terra, em Gat-Hefer. Está vendo? O que eu disse aconteceu, Senhor. Eu disse isso para o Senhor. Você imagina que você sabe mais do que Deus? Claro que não, pastor.
mas as suas atitudes demonstram que você crê que sabe mais do que Deus? Não que você declara de forma lógica e pensada, mas as suas ações denotam isso? Que você, na prática do seu viver, está vivendo como se soubesse mais do que Deus e discordando de Deus? Minha terra. Nínive não é minha terra. Não é minha terra isso aqui. Eu estava lá na minha terra. O primeiro pastor dessa igreja, William Buck Bagby, chegou aqui com 23 anos de idade, a esposa dele com 21. Viveram mais no Brasil do que haviam vivido na sua terra, Estados Unidos da América. Desgastaram a sua vida aqui. William Bagby morreu no sul do país e lá foi sepultado. Anne Bagby morreu no nordeste do país, em Recife, lá foi sepultada. De norte a sul do país, o casal Bagby, simbolizando o amor por essa terra que adotaram como sua. Se perguntassem a William Bagby, qual é a sua terra? De Natal, Estados Unidos da América, do coração, Brasil. Não cria assim, Jonas, eu estou aqui em Nínive, mas eu não queria vir para cá. A minha terra é lá, Gat-Hefer. E lá na minha terra, eu declarei: Nínive não merece ser salva, tem que ser destruída. E eu não sou a pessoa correta para isso, eu continuo pensando a mesma coisa. Essa é a minha oração, Senhor. Era um profeta de Deus, mas persistia naquele pensamento que continuava dentro do seu coração. E às vezes, irmãos, nós também podemos ter isso na nossa mente e coração. Passando o tempo, passando os anos, mas ainda com pensamentos equivocados, errados, e na prática pensando que Deus está errado e eu que sei o que tem que fazer, e eu não vou obedecer a Deus porque não é assim. Eu disse, minha terra. Outra expressão de Jonas que denuncia o seu coração. Por isso, ou seja, porque o Senhor está errado e eu estou certo, é que eu me adiantei fugindo para Tarsis. Outra declaração de Jonas que denuncia, que escancara o que estava dentro dele. Eu já sabendo que o Senhor estava errado, me adiantei e fugi para Tarsis. E era para eu estar lá, se o Senhor não fizesse com que aquele grande peixe me engolisse e depois me vomitasse aqui. Eu me adiantei e fugi do seu erro, Deus, e fui para bem longe. Alguns que estão vivendo assim. Eu estou fugindo da vontade de Deus, porque a vontade dele é errada, e eu não quero isso para a minha vida. Então eu vou me adiantar e vou para bem longe daquilo que Deus disse que eu devo fazer, porque eu não quero fazer, porque Deus está errado e o certo sou eu. Jonas estava triste com a grandeza do amor de Deus, que queria alcançar pecadores. E há igrejas ainda hoje que também estão egocêntricas, ensimesmadas. E aí pergunta, o que é a igreja? É a construção? São os templos? Não, são as pessoas que vivem nas igrejas, são os membros da igreja, que estão ensimesmados, egoístas, egocêntricos, estão pensando só em si mesmos. Numa igreja, uma assembleia que estava votando o alvo de missões mundiais, um dos membros da igreja levantou na assembleia e disse, pastor, eu tenho uma proposta. Qual é, meu irmão? A proposta é essa, que não façamos campanha para missões mundiais esse ano, mas que investamos para fazer reformas aqui na igreja. Desconsiderando o amor de Deus pelo mundo inteiro, por todas as pessoas do mundo, e centralizados no seu umbigo. Há crentes assim hoje, que não estão dentro do propósito de Deus, do plano de Deus para salvar todo mundo, e pensam só naquilo que vão lhes beneficiar. Que situação terrível. A retroescavadeira na favela. Lecionando no Seminário Teológico Batista Sul-Fluminense, na cidade de Volta Redonda, um dos alunos contou em sala de aula que havia uma comunidade
à beira do rio Paraíba. E lá, um membro da igreja disse, porque havia algumas pessoas daquela favelinha que iam à igreja no culto, e um membro da igreja, crente, respeitável, fez a seguinte declaração: por mim, se pegava uma retroescavadeira, chegava naquela favela, arrancando aquele barraco todo com a gente, estava ali, jogava tudo dentro do rio Paraíba. Espírito de Jonas. 40 dias e Nínive será destruída, fora do centro da vontade de Deus. Irmãos, alguns crentes ainda hoje que pensam assim, pessoas incômodas, diferentes de mim, que pegam uma retroescavadeira e jogam todo mundo dentro do rio Paraíba ou ribanceira abaixo, não merecem ser salvos. O bom é que nós que estamos aqui, com nossas boas roupas, cheirosos, bem vestidos, agradáveis, não precisa vir mais ninguém para cá não, tá bom. Você já ficou zangado por Deus ter abençoado outra pessoa? Deus abençoou Nínive e Jonas ficou profundamente zangado com aquilo, relembrando a história de Caim e Abel. Caim ficou profundamente zangado e frustrado porque Deus abençoou ao seu irmão. E o que fez ele? Matou o seu irmão, com inveja, com ciúme, porque Deus havia abençoado outro e não ele. Você se sente abençoado quando outra pessoa é abençoada? Ou você é tomado de inveja, de ciúme, de rancor, de ódio, de mágoa? Jonas ficou profundamente triste, desgostoso e irado ao ver que Deus abençoou a Nínive e perdoou porque eles se arrependeram. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sabia, disse Jonas, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia. E olha a crítica que Deus faz a Jonas. Você já reparou isso? Eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade e que te arrependes do mal. Por isso eu estou aborrecido, porque o Senhor é tudo isso. Isso é motivo para ficar aborrecido com Deus? Porque Deus é um Deus misericordioso com o culpado, porque Deus é compassível com a humanidade frágil, porque Deus é tardio em irar-se mesmo diante de pecados graves, porque Deus é grande em amor fiel sobre aqueles que são pouco amáveis, porque Deus é tardio em enviar juízo sobre os que se arrependem, é o Deus que dá segundas chances. Isso que entristeceu o coração de Jonas. Deus ser Deus entristeceu o coração de Jonas. E pela manhã nós mencionamos, né? Deus dá prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não podemos ficar tristes com Deus ser Deus, porque em Deus sendo Deus, com as suas características e atributos, nós somos beneficiados por isso. Mas Jonas se achava bom demais. E nós lembramos quase que inevitavelmente dos dois homens que subiram ao templo para orar, descritos por Jesus. Um fariseu, religioso ao extremo, que orava a Deus, como que dizendo que Deus deveria estar muito contente em ter um servo como ele. Ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens. A sua oração já se comparando com os outros, já começou errado. Dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Eu não sou nem como esse aí, ó. Como esse publicano aí, ó. Eu sou melhor. Você se acha melhor do que os outros? Jonas se achava melhor do que os outros. Mas já aquele publicano, que era um cobrador de impostos, visto como uma pessoa reprovável pelos judeus, nem conseguia levantar os seus olhos, é o cuidado que a parábola apresenta. Mas batendo no peito, dizia consigo mesmo: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. E a oração, e essa declaração conclui com a seguinte expressão de Jesus:
Este desceu, porque o templo em Jerusalém era no alto, esse desceu para sua casa justificado, e não o outro. Aquele que foi humilde diante de Deus e que batia no seu peito, clamando por misericórdia, é o que recebeu justificação, e não aquele outro que era auto-justificado. Um Jonas na vida. Precisamos avaliar a nossa vida, meus irmãos, se nós não estamos sendo Jonas ou fariseus. A oração de Jonas é uma oração farisaica, extremamente farisaica. E ainda se achava um coitado. Senhor, já que o Senhor está errado e ainda me obrigou para compactuar com o teu erro de vir pregar para os ninivitas, verso 3, peço-te, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Para viver com um Deus desse, eu prefiro aqui morrer. Para ver pecadores arrependidos, sendo salvos, gente que não merece, eu prefiro morrer do que ver isso. Tira a minha vida, eu não quero participar desse negócio de ficar pregando a tua palavra e pessoas se convertendo e sendo perdoadas. Eu não quero participar disso, me mata. Abre-se a janela e vê-se esse triste quadro sombrio do coração de Jonas. Meu irmão, se Deus abrir a janela do meu coração, o que ele vai ver aqui dentro? Se Deus abrir a janela do seu coração, o que é que vai ser visto aí dentro? Não, mas eu sou crente. Jonas era um profeta de Deus e tinha um coração horrível, terrível, apesar de ser um servo de Deus e um profeta de Deus. Dentro do seu coração, o que tem, meu irmão? O que tem, minha irmã? Eu sou membro da igreja um tempão, meu coração. Ele era profeta. Tira-me a vida. Jonas valorizava mais a reputação dele do que Deus. E por isso que ele se queixa diante de Deus. Nem sempre que nós oramos, nós estamos devidamente falando com Deus. Por isso que nos momentos de tristeza, precisamos considerar isso. Quando estiver triste, e até triste com Deus mesmo, fale corretamente com Deus. Jonas falou errado, mas a sua sinceridade escancarou quem de fato ele era. Uma segunda consideração e última é essa: quando estiver triste, ouça corretamente a Deus. A oração é uma via de mão dupla. Nós, seres humanos, frequentemente queremos muito falar, mas pouco ouvir. Ainda mais quando há um conflito. Não, porque... E quando o outro vai falar, não, peraí que eu não acabei não. Em debates políticos, isso tem que até ser organizado. Onde vai ter a palavra, vai ter o momento da réplica, vai ter oportunidade de tréplica, e algumas pessoas no debate lá guardam o que não pôde responder para falar na outra pergunta, ele vai usar aquele tempo lá para poder organizar o que ele vai dizer. Porque nós queremos mais falar do que ouvir. E quando nós oramos, é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, mas também Deus fala conosco. Jonas disse, versículo 2, mas no verso 4, disse o Senhor. Primeiro tópico da primeira mensagem de Jonas: nós servimos a um Deus que fala conosco. E Jonas pôde ouvir as palavras de Deus e foi questionado: é razoável essa tua ira? E olha que interessante, né? Quando Deus falou com Jonas, o que ele fez? Pode falar mais, Senhor, que teu servo ouve. O que diz o texto bíblico? Então Jonas saiu da cidade. Deus começou a falar, há ocasiões em que nós queremos falar muito com Deus, pedir muito, reclamar muito, mas não queremos parar para ouvir Deus falando.
Será que você é alguém assim? Que tem uma multidão de queixas para apresentar para Deus, reclamações, e quer colocar Deus no lugar dele para dizer que Deus não sabe o que você sabe. Mas quando se fala a respeito de ouvir Deus falando, irmãos, há um cuidado muito grande que os pregadores temos que tomar, que é toda vez que ler a Bíblia começar a virar sermão, né? Olha, isso aqui cabe um sermão legal, hein? Olha que legal, 1.1, tópico 1, 2, 3. E eu começo a deixar de pensar naquilo que Deus está falando comigo e começar a pensar no que vou falar para os outros. Isso é um perigo grande para pregadores da palavra de Deus. A ideia da aplicação pessoal. Você lê as Escrituras Sagradas, ouve Deus falando como aplicação pessoal ou como aplicação para os outros? Ou você vira as costas para Deus quando é hora dele falar? Deus disse: é razoável essa tua ira? E Jonas virou as costas e saiu da cidade. Você tem virado as costas para Deus quando Deus quer falar com você? Jonas estava tão certo de que ele estava correto, que não queria ouvir ninguém mais falar nada, nem Deus. O certo sou eu. Nínive não merecia mesmo, eu não tinha que estar aqui e acabou. Acabou. Quem sabe sou eu. Ah, mas você não pode... Não quero ouvir ninguém porque eu é que estou correto. Nem Deus vai fazer eu mudar de opinião. Irmãos, temos que ter muito cuidado com essa síndrome de Jonas. Porque tudo aquilo que agrada a Deus deve agradar a nós também. E se não, precisamos ser corrigidos pelo Senhor. A queixa de Jonas demonstrou, revelou que ele era uma pessoa fora do lugar, que ele era uma pessoa ímpia, que ele era uma pessoa que tinha valores profundamente arraigados nele, que ele por nada queria se desfazer deles. Por nada. É isso mesmo e acabou. Vou morrer pensando assim porque eu estou certo. E como é difícil lidar com pessoas assim. Como é complicado lidar com pessoas assim, até religiosas, que não são razoáveis. Deus falou: é razoável essa tua ira? Mas há pessoas que não são razoáveis, mas são convictas, que têm valores profundos, arraigados, enraizados, que não estão dispostos a largar, a abandonar isso. Ouça corretamente a Deus. A lição da planta e do verme, verso de número 6. Jonas subiu, saindo da cidade, assentou-se ao oriente dela, ali fez uma enramada, um abrigo feito de ramos, repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas tinha uma esperança ainda, quem sabe Deus ainda manda fogo sobre aquela cidade. Quem sabe? Não é isso que nós lemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Deus manda mensageiros para antecederem-no em aldeias dos samaritanos. Estava indo rumo a Jerusalém. E ali, aquela comitiva de Jesus foi mal recebida, porque aparentavam estar indo para Jerusalém. E João, capítulo 4, vai nos informar que samaritanos e judeus não se relacionavam. Os discípulos, vendo isso, Tiago e João perguntaram ao Senhor: queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumirem? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Para salvá-las. Nós podemos orar, olha que coisa, falar com Deus, hein? Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu? Deus, manda fogo do céu e os consome. Esse pensamento de Tiago e João, chamados de Boanerges, os filhos do trovão,
Era o apelido que Jesus deu para eles. Filhos do trovão, Boanerges. Era o mesmo espírito que estava em Jonas. Sentou-se lá em cima, ficou olhando. Quem sabe Deus ainda vai subverter essa cidade. Vou ficar daqui observando, porque elas merecem isso. A minha esperança é que Deus se arrependa dessa besteira que ele fez, de perdoar essa gente, e mande fogo e os destrua. Mas Deus não fez assim como Jonas queria. E há pessoas que, quando Deus não faz o que elas querem, ficam bicudas, né? Desesperadas, porque Deus não os obedeceu, não os atendeu, não fez conforme eles queriam. Segue o texto bíblico, afirmando: então, verso 6, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas sentiu pena daquela planta, Jonas sentiu o calor sobre ele que tinha ficado esquentado com Deus, que a Bíblia traduz aqui em português por irado. Agora Deus fez ele se esquentar. Você gosta de esquentadinho, né? Então vou te dar uma esquentada também. Destruiu aquela planta, o sol veio sobre ele, e o que Jonas fez? Eu quero morrer. Já vim para esse lugar que não queria, esse povo que eu queria que fosse subvertido, está se convertendo. Deus não destrói essa cidade, e agora essa planta ainda morre, e vem esse verme, e esse sol sobre a minha cabeça, eu quero morrer. Verso 9, então perguntou Deus a Jonas: é razoável, novamente, né? É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável esta ira até a morte. Falando em morte, morte, morte. Quando Deus veio trazer vida, ele, profeta, falando em morte. Tornou o Senhor, verso 10, tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O texto bíblico não apresenta a resposta de Jonas. O texto bíblico conclui abruptamente com a pergunta de Deus. Aquele homem, profeta, pretenso servo de Deus, mas que tinha um coração horrível, mais compassivo de uma planta e de um verme do que de seres humanos. Deus fala conosco, nos dá segundas chances. Chamou Jonas novamente, segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas. E aqui está novamente Deus com Jonas, querendo trazê-lo à razoabilidade. Mas ele não vindo, não acompanhando. Porque seu coração era horrível, e ele insistia naquele coração, naquele pensamento horrível, que estava empedernido, enraizado dentro dele. Meus irmãos, ainda hoje há pessoas que são assim, são servos de Deus, são crentes, mas estão com seu coração enraizado em tanta coisa ruim, que carecem de ser libertados dessas coisas, mas estão escravizados por elas, e Deus não desiste dessas pessoas. Profetas deprimidos, porque seu coração está cheio de sujeira, de impureza, e estão se confiando, se fiando na religião. Eu sou religioso, eu sou membro dessa da igreja, daquela igreja, eu tenho tantos anos naquela igreja, eu tenho essa, aquela função, mas o coração é horrível. Ah, pastor, foi só assim com Jonas no passado, hoje em dia não tem mais isso não. Fale corretamente com Deus. Fale corretamente com Deus e ouça corretamente a Deus.
As palavras que Deus tem para dizer são as mais importantes palavras que qualquer pessoa pode ouvir no mundo. E todas as coisas, diz a carta aos Hebreus, estão nuas, estão claras, diante daquele a quem havemos de prestar contas. Pode ser que alguém não veja, o outro não veja, seu irmão não perceba, seu familiar não perceba, mas Deus, ele escancara o seu coração diante dele, está vendo tudo lá dentro. Tudo. E com essa tristeza de Jonas, nós aprendemos que precisamos falar corretamente com Deus. Ele falou errado, pediu mal. E ouvir corretamente a Deus. Jonas virou as costas e subiu, saiu da cidade. E ainda ficou lá esperando algum possível mal sobre aquela cidade, alguma possível desgraça. Por mais que Deus falasse, seu coração ainda estava duro e sujo, impuro diante de Deus. Não falou nem ouviu corretamente ao Senhor. Oh, não consinta as tristezas dentro do teu coração. Tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Se por acaso desgostos vieram trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer, tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar o teu amor. Ó, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Nós iremos entoar o hino 339 do cantor cristão, Não Consintas. Quando estiver triste, não consintas que esse espírito de Jonas tome a sua mente, seu coração, a sua alma, mas fale corretamente com Deus, ouça corretamente a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra e aprender com lições do passado, mas que são, ó Deus, perfeitamente aplicáveis à nossa vida hoje. Tu que sondas os corações, ó Deus, como disse o salmista no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos contigo corretamente e a te ouvirmos corretamente. Pode ser que haja, ó Deus, entre nós alguém que deseja falar contigo e ouvir-te corretamente, abrindo o seu coração para Jesus, entregando a sua vida e declarando através de uma oração: ó Senhor, hoje eu te recebo como meu Salvador e Senhor pessoal, hoje eu me torno um crente, hoje eu reconheço que preciso de Jesus para a minha salvação, e à semelhança do povo de Nínive, eu me arrependo dos pecados cometidos, e clamo pelo teu perdão, pela tua salvação e vida eterna. Perdoa-me, ó Deus, e recebe-me como um dos teus filhos, de tuas filhas. Há alguns crentes que estão orando: Senhor, eu andei longe dos teus caminhos, longe da tua vontade, eu fugi para Tarsis, mas agora eu volto para o centro da tua vontade, da tua presença, eu me reconcilio contigo. Recebe, ó Deus, a minha reconciliação. Pode ser que haja em nós alguns que, chamados por Deus, profetas do Senhor, estão fugitivos do plano de Deus, mas hoje declaram: eu quero voltar, ó Deus, a traçar os meus passos naquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Ajuda-me a estar no centro da tua vontade. Alguém pode estar dizendo: eu sou um servo de Deus, mas o meu coração está horrível. Fosse aberta uma janela na minha mente, na minha alma, no meu coração, coisas terríveis seriam vistas dentro.
Eu estou vivendo centrado em mim mesmo, eu estou vivendo egocentricamente, mas hoje aceito a segunda chance que o Senhor me dá e quero viver centrado em Deus. Recebe ao Senhor essas orações e transforma-as em respostas que glorifiquem o Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.